Olá a todos, bem-vindos então para a segunda sessão da aula 14. Vamos então continuar com as sucessões, não é? Como se começámos na sessão com um exercício de sucessões, duas escolhas múltiplas, e aqui temos mais 3 escolhas múltiplas e depois ainda vamos fazer aqui mais este exercício 5 abaixo. Então, vamos lá começar aqui, eu só vou aqui, ok, já está. Vamos começar aqui por este, eu vou passá-lo aqui para baixo, para não estar sempre a vir cá acima, não é? Vou passá-lo para aqui. E é um exercício não muito difícil, e diz assim. Temos duas sucessões, o N e Vn, limitadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem. Eu vou meter aqui M1 e M2 reais, tal que o N está entre M1 e M2, e existe também um M2 e um M3 real, tais que a Vn está entre esta. Não é? Ou seja, limitada quer dizer isto. M2, aqui é M1. Ok. Bom, e pergunta o seguinte, se estas duas sucessões forem limitadas, então a sucessão o N mais Vn também é. Bom, esta parece-me mais ou menos óbvia, não é? Porque se, então, vou meter aqui I, não é? Se o M1, portanto a sucessão, o N está entre M1 e M2. E M1, desculpa. M1 pequenino e M2 grande, ou seja, M1 minúsculo e M1 maiúsculo. E Vn está entre M2 e M2 pequenino e M2 grande, para todo o N natural. Então, aqui esqueci-me de dizer, para todo o N natural, claro, ambas. Então, o N mais Vn estará entre que valores? Aqui será M1 mais M2, não é? E aqui será M1 mais M2, para todo o N natural. O que quer dizer? Que a sucessão de termos geral, o N mais Vn, é limitada. Está entre este valor e este valor. Isto são números reais, não é? Esta é verdadeira. Isto é um número real. Existe aqui um número real. Existe aqui outro número real. Certo? Portanto, está feito. Certo? Certo? Portanto, conclusão, a sucessão de termo geral o N mais Vn é limitada. Então, o que implica que, ou seja, I é verdadeira. É verdadeira. Portanto, é verdadeira. Esta está feita. Sim. A sucessão é limitada, está entre dois números reais. Qualquer seu termo está entre estes dois números reais. Portanto, ambas falsas esta não é a opção certa, e aqui também não é a opção certa. São ambas verdadeiras, ou uma é verdadeira e a outra é falsa. Depois diz assim, a sucessão de termo geral, o N sobre Vn, é limitada. Bom, nós podemos tentar fazer o mesmo que fizemos aqui, mas pode correr mal, porque nós não sabemos se Vn é de termos positivos, é de termos negativos, se tem algum termo que é zero, pode acontecer. Ter algum termo que é zero. Portanto, ela não deve ser limitada. É possível que não seja limitada. Até nós podemos pensar, por exemplo, na sucessão o n igual a 1. O n igual a 1 é uma sucessão limitada. Está entre 0 e 2. Não é? Uma sucessão constante é sempre limitada. E a sucessão o n igual a, por exemplo, 1 meio levantado em n. Que é uma progressão geométrica, não é? E posso pensar nessas duas sucessões, são ambas limitadas, estão ambas de acordo com
o enunciado. Não é? Se eu pensar assim, se o n igual a 1, então o n é limitada. Penso que não há dúvidas em relação a isso. Por exemplo, o n está entre 0,9 e 1,1, por exemplo. Não é? Ou 0 e 2, ou sei lá, menos 50 milhões e mais 50 milhões. É limitada, não é? Para todo o n natural. A mesma coisa se eu pensar se Vn, se eu pensar nesta sucessão, se Vn igual a 1 meio levantado a n, para todo o n natural. Se o meio igual a n. Esta que está aqui também é limitada. Se quiserem, esta sucessão está entre que valores? É sempre positiva, é sempre maior do que 0 e é sempre menor ou igual a 1 meio. Não é? Penso que não têm dúvidas disso. Reparem, quando o n é 1 dá 1 meio, depois dá 1 quarto, 1 oitavo, está sempre a descer até a 0, não é? Ela é estritamente decrescente, se quiserem. E é sempre positiva, porque é 1 meio, 1 quarto, não é? Isto é de termos positivos. Bom, temos aqui duas sucessões limitadas. Mas o que é o n, neste caso, sobre Vn? O n sobre Vn é 1, não é? Sobre 1 meio levantado a n. Que dá 1 sobre... Ora, 1 meio levantado a n, eu posso escrever isto. 1 sobre 2 levantado a n, não é? Certo? E este 2 levantado a n pode vir cá para cima. Isto é a mesma coisa que ter 2 levantado a n. Ou seja, esta sucessão é 2 levantado a n. E esta sucessão não é limitada. Porquê é que esta sucessão não é limitada? Porque tende para mais infinito, quando o n tende para mais infinito, como é óbvio, não é? Certo? Quando o n tende para mais infinito, isto tende para mais infinito. Isto implica logo que a sucessão de termo geral o n sobre Vn não é limitada. Certo? Neste caso, tende para mais infinito, não é limitada. Portanto, 2 é falsa, não é? Pelo que 2 é falsa. 2 é falsa. Logo, se 1 é verdadeiro e 2 é falso, não é? A resposta correta é esta aqui. Certo? Portanto, isto é só um exemplozinho. Não se esqueçam que isto aqui dos limites deste tipo de sucessões, não é? O limite de A levantado a N, não é? Se quiserem, têm de saber isso, convém que saibam isso. O limite de sucessões do tipo A levantado a N é mais infinito se A maior do que 1. O limite de A levantado a N é 0 se A estiver entre menos 1 e 1. E se for menor do que menos 1, ela não tem. O limite de A levantado a N não existe se A for inferior ou igual a menos 1, está bem? Não existe mesmo. Certo? Já agora, se A for 1, A levantado a N é a sucessão 1, portanto, o limite é 1. Mas isso, este caso aqui não nos interessa. Interessa-nos mais aquele ali. Este é um caso que nós nunca usamos. Quer dizer, A levantada a 1, uma coisa. 1 levantada a N não nos interessa muito, está bem? Ok. Portanto, a resposta correta é D. A resposta correta
D. Portanto, está feito. O primeiro exercício está feito. Pensem em casa o que é que acontece se for o produto. O produto é limitado? Pensem, está bem? Vamos aqui então ao 2. Vamos aqui ao 2. Ao 2 não, ao 3. E então pede o seguinte: seja o n uma solução limitada, definida por aquilo. Certo? Portanto, nós já sabemos que ela é limitada. Qual é o menor valor positivo de m tal que isto aconteça? Sim. Ora bem, se nós temos isto aqui, o n em módulo menor ou igual a m, tem uma coisa que dizer que o n está entre para todo o n natural. Portanto, nós queremos saber qual é o menor valor possível para m. Qual é o menor? Se é 7 meios, se é 4, se é 5, se é 11 meios. Ok. Temos aqui uma sucessão que tem ali menos 1 levantado a n. E quando isto acontece, o que eu recomendo quase sempre é pensarmos nos termos de ordem par e nos termos de ordem ímpar e ver o que é que acontece aqui. Tá bem? Então, se n for ímpar, vem que o n que é menos 1 levantado a n menos 4n sobre n, fica como? Se n for ímpar. Reparem que se n for ímpar, menos 1 levantado a n é menos 1, não é? E portanto isto fica menos 1 menos 4n sobre n, ou seja, dá, eu posso separar isto assim, menos 1 sobre n, menos 4n sobre n, certo? E isto fica menos 4 menos, estes aqui que cancelam, menos 4 menos 1 sobre n. Ok. Esta é a minha sucessão. E o que é que eu sei disto? Isto aqui nós conseguimos ver para todo o n natural e n ímpar, sempre que isto acontece, a sucessão 1 sobre n está sempre entre 0 e 1. Não é? Quando o n é 1, dá 1. Quando o n é 3, dá 1/3. Portanto, e nunca chega a ser 0. Pelo que, o que é que eu posso fazer aqui? Se esta sucessão está sempre entre 0 e 1, então aqui a chatear, outra vez, cá para baixo, aqui fechar. Isto fica então, temos aqui 1 sobre n está entre 0 e 1. Se eu multiplicar tudo por menos 1, não é? Fica entre menos 1 menor do que 0. E se eu somar menos 4, não é? Ou seja, se eu subtrair 4, é uma coisa, não é? Se eu fizer menos 4, fica, ora, menos 1 menos 4 dá menos 5, menor ou igual a menos 4 menos 1 sobre n, menor do que menos 4. Portanto, o que eu descobri é que o n está entre que valores? Está entre menos 5 e menos 4 para todo o n natural e n ímpar. Ok. Para todo o n natural e n ímpar. Boa. Temos isto feito. Portanto, isto acontece. E agora, o que é que acontece se o n for par? Certo? Se o n for par, eu vou aqui fazer uma cópia disto. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Copiar. E vou meter aqui embaixo. Se o n for ímpar, se for par, isto aqui, outra vez, está aqui a chatear-me.
Se o n for par, o que é que acontece? Eu vou só meter aqui 1. Assim que estamos a fazer. E vou meter aqui 2. Se n for par, não é? Aqui par. Então, isto que está aqui é 1, não é? E aqui fica 1, certo? Portanto, menos 1 levantado em n, menos 1 levantado a 2 é 1, menos 1 levantado a 4 é 1, e assim sucessivamente. Portanto, aqui fica 1, e aqui fica 1. Mais 1. E, portanto, isto que está aqui, nós já não precisamos aqui de multiplicar por... Não é? Não precisamos de multiplicar por menos 1. Só que agora é preciso ter algum cuidado aqui. Porque se o n for par, reparem que eu quero menor m. Então eu tenho que limitar e tenho que fazer mesmo aqui uma limitação certa, está bem? Isto é verdade, mesmo que eu seja par, mas nós ainda podemos meter aqui mais fino, aqui um meio. Porquê? Porque se o n for par, o primeiro termo é 2, não é? É quando o n é 2. Quando o n é 2, isto dá um meio. Depois dá um quarto, depois dá um oitavo, um sexto, um oitavo. Portanto, o primeiro termo para n par é um meio. E a partir daí é sempre a descer. Não é? E, portanto, o que é que acontece aqui? Fica aqui um meio. E o que eu vou fazer aqui é exatamente a mesma coisa agora. Vou tirar 4. Quando eu tiro 4, não é? Já não preciso multiplicar por menos 1, porque aqui está este, fica menos 4 deste lado. Fica aqui menos 4 mais 1 sobre n, menor ou igual a menos 4 mais 1 meio, certo? Que dá então menos 4 menor do que menos 4 mais 1 sobre n, menor ou igual a... Ora, aqui dá menos 7 meios. Portanto, o que eu descobri aqui é que se o n for ímpar, a sucessão está entre menos 4 e menos 7 meios. Para todo o n natural e n par. Portanto, o que é que nós descobrimos aqui? Descobrimos que para todo o n natural, a sucessão n está entre que valor? Qual é o menor valor? Aqui é menos. Qual é o menor valor que a sucessão toma? É o menos 5. E qual é o maior? É menos 7 meios. Portanto, ela está entre menos 5 e menos 7 meios. Agora é só ver qual é o m. Reparem que isto é o que acontece, não é? Este m é um número real positivo, não se esqueçam, não é? Nós agora temos de pensar o que é que... Não, eu vou passar para aqui assim. Vou passar para aqui assim. Ok. Não é preciso. Nós temos então que verificar, não é? Qual daqueles números que estão ali... É melhor passar. Estou aqui a ver. Não é preciso. 7 meios, 4, 5. Qual destes números? Não é? 7 meios, 4, 5 e 11 meios. Qual deles é que é o M? Está bem? Reparem que nós queremos então... para todo o n natural. Isto que está aqui é a mesma coisa que ter. Isto que está aqui é a mesma coisa que ter, então, módulo de o n menor do que o tal m. Bom, reparem. Se o m for 7 meios, não é? Se o m for 7 meios, então, o que acontece é que a sucessão fica entre 7 meios, não é? Ficaria, não é? Assim, não é? E não é o caso, pois não. Ela está entre menos 5 e menos 7 meios. Este não pode ser. Não é? Se o m for 4, então, como é que isto ficaria? Ficaria menos 4, não é? Menor do que 4. Também não pode ser. Reparem ali, o menos 4 está antes do menos 5. Também não pode ser. Deve ser o menos 5, não é? Se o m for 5, então, acontece isto. Está certo? E isto, não é? Reparem que isto que está aqui, não é? Se
a sucessão está entre menos 5 e menos 7 meios, ela também está entre menos 5 e 5, não é? Porque o menos 7 meios é mais pequeno do que o 5. Portanto, é este aqui. Este aqui não vai ser, não é? Este aqui, apesar de ser certo, não é? Apesar de, reparem que 11 meios é 5,5, não é? Se o M for 11 meios, então ela estará ali. Isto também é verdade. Porque aqui é verdade? Porque está entre menos 5 e 5, também está entre menos 11 meios e 11 meios. Mas o 11 meios não é o menor natural que verifica isto. Portanto, não é esta a minha solução. A minha solução é, então, M igual a 5. Portanto, e a resposta será a C. Ok? Resposta correta será a C. Portanto, é uma questão de este exercício é só termos cuidado e analisarmos caso a caso, porque, por exemplo, é uma estratégia que eu acho que é uma boa estratégia aqui neste caso. Portanto, às vezes nós temos a tendência para pensar, bom, então eu quero provar que ela é limitada. Será que, e imaginem que a sucessão é limitada e está entre isto e isto. Mas se eu provar que está entre menos 2 e, sei lá, 3, apesar de não serem aqui, se quiserem, se este não ser o menor dos majorantes e este não ser o maior dos minorantes, ou seja, este e este, será que isto também está certo? Está. Obviamente que está. Provar que é limitada é provar que existem dois números, M e M grande, M pequenino e M grande, tal que a sucessão está entre os dois para todo o M natural. Não temos de usar aqui o maior ou o menor dos majorantes e aqui o maior dos minorantes. Também não temos de provar isso. Claro que se provarmos não está mal, como é óbvio, não é? Mas pronto, é preciso ter algum cuidado. Eu, por exemplo, neste caso aqui, o que eu fiz foi mesmo, não é? O menos 5 é o maior de todos os majorantes, de todos os minorantes, e o menos 7 meios é o menor de todos os majorantes. Se quiserem aqui neste caso, o conjunto dos majorantes é um intervalo que vai de menos 7 meios a mais infinito. Ou seja, todos os números reais que estão neste conjunto são maiores ou iguais a qualquer elemento da sucessão, a qualquer termo da sucessão, e o conjunto dos minorantes é o intervalo que vai de menos infinito a menos 5, ou seja, todos os números reais que estão neste intervalo são menores ou iguais a qualquer termo da sucessão. Pronto. Se eu provar isto, já não reparem. Isto é a mesma coisa não. Se eu provar que a sucessão está entre menos 5 e menos 7 meios, então também está entre menos 5 e 5. Mas o conjunto de 5 a mais infinito não é o conjunto de todos os majorantes, tem só alguns deles. Tá bem? Pronto. Está feito aqui o 3. Vamos então ao 4. O 4 então é um exercício que eu gosto muito e pede o seguinte. Vou para baixo. Diz o seguinte. Seja Wn uma sucessão tal que para todo o n natural se tem aquilo. Ou seja, a diferença entre dois quaisquer termos da sucessão é n ao quadrado menos 11n mais 24. Ok. Estou aqui a beber um bocadinho de água. Qual das sucessões seguintes qual das afirmações seguintes é verdadeira? Bom, vou meter isto aqui para baixo. Qual destas é verdadeira? O n é decrescente. Esta diferença é menor do que... Este produto é menor do que zero. Este produto é maior do que zero. Ela é decrescente e ela é crescente. Bom, ela será decrescente se n ao quadrado menos n mais 24 for sempre negativo e será crescente se for sempre positivo. Bom, mas nós temos maneira de saber se isto é sempre positivo ou sempre negativo. Isto aqui é um polinómio de grau 2. Nós achando os seus zeros, se tiver, ele pode não ter zeros, não é?
Mas se eu tiver zeros, nós conseguimos saber exatamente, também. Reparem que, já agora, isto que está aqui, isto é o termo geral de uma sucessão, também. Eu vou pensar aqui, se eu pensar aqui nesta sucessão, sei lá, o n, o 1 é a diferença entre o segundo, ou seja, por exemplo, o 1 é a diferença entre W2 e W1, se quiserem. Este W8 menos, se eu pensar ali como o n, este W8 menos W7 é o 8. E este W3 menos W2 é o 2. Eu posso pura e simplesmente substituir ali e está feito. Tá bem? A mesma coisa, este está aqui é o 9, que é a diferença. Desculpa que eu aqui enganei-me. Não foi? Foi. Enganei-me. Aqui é o 7 e aqui é o 2 e aqui é o 8, aqui é o 8 e aqui é o 2, está bem? Eu posso pura e simplesmente calcular cada um destes e ver o que é que dá, não é? Ou seja, para eu saber aqui quanto é que é o W8 menos o W7, substituo ali o N por 7. E posso ver isso muito rapidamente. Se eu fizer, então, para N igual a 7, eu posso ver já estes dois e ver se eles são verdadeiros ou não. Para N igual a 7, ou seja, o 7, o que eu tenho ali será então W8 menos W7, né? Quando o N é 7, que dá 7 ao quadrado menos 11 vezes 7 mais 24, que dá então 49 menos 77 mais 24. Reparem que isto é só substituir. E 49 menos 77 mais 24, eu estou aqui a usar a calculadora, dá menos 4. Se fizerem este aqui, para n igual a 2, o que vocês têm ali, não é? É a diferença entre o segundo termo, não é? O terceiro termo, desculpem, e o segundo termo. Ou seja, é substituir aqui o n por 2. 2 ao quadrado, menos 11 vezes 2, mais 24. E isto dá, então, dá 4 menos 22 mais 24, que dá, ora, menos 22 mais 24 dá 2, 2 mais 4 dá 6. Ora, e o produto aqui é negativo. Está o exercício resolvido. O exercício está resolvidíssimo. Está bem? Portanto, reparem aqui que não precisam de fazer mais nada, absolutamente mais nada. Que logo W8 menos W7 vezes W3 menos W2 será então menos 4 vezes 6, que é menos 24, e isto implica logo então que W8 menos W7 vezes W3 menos W2 é negativo. Então a resposta correta é A, certo? Reparem que isto também que está aqui indica-nos logo que estas duas são falsas. Porquê é que são falsas? Porque não é verdade que para todo o n natural a diferença seja ou sempre negativa ou sempre positiva. Reparem que se n igual a 7, W8 menos W7 é negativo. E se n igual a 2, W3 menos W2 é positivo. Portanto, isto implica logo que ela não é monótona. Se não é monótona, nem é crescente, nem é decrescente. Isto implica logo que Wn não é monótona. Portanto, isto aqui elimina, se quiserem, elimina B e D. Ok, tá bem? Se quiserem fazer o mesmo para este, vocês já sabem quanto é que vale o W3, não é? Aqui assim é B e D, se quiserem. B e D, não é? Se quiserem fazer aqui para este, nós já sabemos quanto é que é o W3 menos o W2. Se quiserem fazer então para N igual a 8, não é? Ou seja, para N igual a 8 estarão a fazer o W9 menos, vou fazer aqui um bocadinho mais para cima, estarão a fazer o W9 menos o W8,
que será 8 ao quadrado, menos 11 vezes 8, mais 24. E isto dá, ora, 64 menos 88, não é? Isto é 64 menos 88, mais 24. Que dá, ora, 64 mais 88, ora, dá 0, não é? É 0, não é? É, isto é 0. Olha, quer dizer que o 8 é um dos zeros daquele polinómio. Portanto, quando eu faço W9 menos W8 vezes W3 menos W2, isto é 0. Portanto, C é falsa. Esta não é. Esta é a minha correta. Sim? Se vocês quiserem só aqui uma partezinha, se quiserem só representar isto aqui, reparem que isto é um polinómio. Aqui, eu vou fazer aqui um extrazito. Vou ver aqui uma nota, se quiserem. Se quiserem achar os zeros deste polinómio, n ao quadrado menos 11n mais 24, se igualarem isto a zero, e se acharem os zeros deste polinómio, fica então n igual menos b, 11, mais ou menos raiz quadrada de menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes 24. Pronto, isto vai dar aqui 2 vezes 1. Ora, aqui dentro vai dar 96, 121 menos 96, não é? Acho que não me estou a enganar. 4 vezes 24. Vezes 24. É isso, 96. 11 ao quadrado é 121. 121 menos 96 é 25. E a raiz de 25 é 5. Certo? E, portanto, isto aqui ficará n igual. Ora, 11 menos 5 dá 6. Não é? 11 menos 5 dá 6. 6 a dividir por 2 dá 3. Ou 11 mais 5 dá 16. 16 a dividir por 2 dá 8. Reparem então que, se eu pensar aqui neste polinómio, aqui em n, certo? Aqui o eixo. Reparem que ele tem um 0, não é? Em 3, tem outro 0 em 8. Ou seja, quando o n é 3, eu tenho a diferença entre o quarto termo e o terceiro termo, não é? Quando o n é 8, eu tenho a diferença entre o nono termo e depois aqui e o oitavo termo, não é? Certo? E, portanto, se isto fosse em R, não é? O gráfico seria assim uma parábola com a concavidade voltada para cima, não é? Mas como não é em R, não é? Certo? É em N, sim. O que eu ponho aqui são os pontinhos. Aqui, quando o N é 4, tenho aqui a diferença, não é? Quando o N é 5, a diferença. Quando o N é 6, a diferença. O N é 7, a diferença, não é? Portanto, este é o gráfico daquela sucessão que está a diferença entre os pontos. Ou 9, 10, aqui 2 e 1, não é? Quando o N é 1 dá a diferença entre o segundo e o primeiro. Portanto, este gráfico aqui, destes pontos aqui em encarnado, é o gráfico, se quiserem, da sucessão o N mais 1 menos WN. É a sucessão das diferenças. Sim? E nós vemos logo que a sucessão não pode ser nem crescente nem decrescente. Porquê? Porque as diferenças nem são sempre positivas, nem são sempre negativas. Até há diferenças nulas. Não é? Certo? Portanto, era outra maneira de ver aqui de resolver o exercício. Poderiam fazer muito bem assim. Não é? Poderiam ver logo, por exemplo, que portanto, aqui anulava logo a B e a D. Poderiam ver que W8 menos W7, que é quando o N é 7, certo? E W3 menos W2, que é quando o N é 2. Não é? Quando o N é 2 está aqui positivo, quando o N é 7 dá aqui negativo. Não é? Este é para N igual a 7. Este é para N igual a 2. A diferença tem que ser negativa. E a outra, que era esta aqui, quando o N é 8, dá logo 0, não é? E, portanto, não poderia ser. Portanto, a resposta correta
é logo a A e está feito. Este exercício está feito. Ok. Feitos os exercícios 2, 3 e 4, exercícios de escolha múltipla, vamos então avançar para o 5. O 5 é um bocadinho maiorzinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se consigo fazê-las todas, mas vamos ver. Ok. Na 5.1 pede uma coisa, portanto, temos aqui uma sucessão N, que é definida desta forma, e aqui pede para mostrar que é monótona decrescente. Então, é o que nós vamos fazer, não é? Para estudar a monotonia, basta fazer o quê? Basta ver a diferença entre dois termos consecutivos, não é? O n mais 1 menos o n. Neste caso será então 2 menos 7, n mais 1, vão ser 2 menos 7. 2 menos 5. Sobre, não é? 2 menos 5, aqui é 5, aqui. E aqui n mais 7, portanto fica n mais 1 mais 7, menos o n, será 2 menos 5n, sobre n mais 7. Ok, já sabem o que é que eu costumo fazer. Aqui então dá 2, vou já fazer aqui as contas. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, 2 menos 5 dá menos 3 menos 5n, e aqui dá n mais 8, menos 2 menos 5n, sobre n mais 7. Ok, e agora o que é que temos de fazer? Reduzir ao mesmo denominador como sempre fazemos, não é? Portanto, fazendo isso, aqui fica então n mais 8, n mais 7. Já sabem que eu deixo sempre isto assim. Cuidado com os sinais. Menos 3, menos 5n. N mais 7. Menos, aqui 2 menos 5n. E depois n mais 8, não é? Portanto, multipliquei aqui por n mais 7. Multipliquei aqui por n mais 8. Ok, e agora contas. Contas. E se estiver bem feito, corta tudo. Bem? Aqui dá n mais 8, n mais 7. E portanto aqui fica menos 3 vezes n dá menos 3n. Menos 3 vezes 7 dá menos 21. Menos 5 vezes n dá menos 5n vezes n dá menos 5n ao quadrado. Menos 5 vezes 7 dá menos 35n. E agora cuidado com este sinal menos. 2 vezes n dá 2n, com menos 2n. 2 vezes 8 dá 16, com menos 16. Menos 5n vezes n dá menos 5n ao quadrado, com menos mais 5n ao quadrado. E menos 5n vezes 8 dá menos 40, com menos mais 40. E agora, meus jovens, este cancela com este. E reparem aqui, eu tenho menos 3n, menos 35n, menos 5n. Menos 3n, menos 5n, menos 2n dá menos 5n. Menos 35n dá menos 40n. Portanto, este vai cortar com este. Eu vou aqui meter noutra cor. Aqui falta-me um nzinho ali. Falta. Este. Portanto, esta soma aqui, que dá menos 40n, vai cortar com este. E, portanto, nós temos isto feitinho. Sem muita complicação. Portanto, aqui dá menos 21 menos 16 dá menos 35. E aqui dá n mais 8, n mais 7. Ora bem, como este que está aqui, é menor do que 0 para todo o n, maior do que 0 para todo o n natural. Eu acho que 16 não é menos 37. Sim. Está bonito hoje a fazer contas, José Carlos Pereira. Obrigado. Aqui dá n natural, certo? Para todo o n natural, ou seja, como este é positivo e este é negativo, portanto, aqui implica, não é? Que o n mais 1 menos o n
é negativo, o que implica que o N é monótona decrescente. E, portanto, está o primeiro feito. Certo? Está o primeiro feito. É um exercício simples, nada especial, mas, por ser simples, tem de o saber fazer. E, como eu disse há pouco, na primeira sessão, já saiu a exame uma coisa destas para fazer a valer 12 pontos. São 12 pontos que, se vocês souberem fazer, são 12 pontos que têm logo ali, sem se chatearem muito. Não é? Portanto, é importante saber estas coisas. 5.2. Determina os termos da sucessão que não satisfazem aquela condição que pertencem àquele intervalo. Eu vou meter aqui para baixo. Certo? Eu vou ver aqueles que satisfazem e depois vou ver primeiro aqui aqueles que satisfazem esta condição e depois vejo aqueles que não satisfazem, está bem? Ok, eu quero aqueles que não satisfazem esta condição, ou seja, cuja distância, cujo módulo de ON mais 5 não é inferior a 0.2. É? Então, só vou aqui ver uma coisa que... Há aqui uma coisa que me está... vou fechar esta janela. Deve-me estar aqui a atrapalhar qualquer coisa. Ok, aqui A. Então diz assim, eu quero então o N mais 5 inferior a 0,2. Eu vou ver quando é que isto é inferior a 0,2. O que é o N mais 5? O N mais 5 é 3 menos 5N sobre N mais 7 mais 5 inferior a 0,2. Isto é uma conta normal, é um cálculo, nada de especial. Eu vou meter isto aqui para baixo, que isto aqui não vai caber ali. Portanto, fica assim. 3 menos 5N sobre N mais 7 mais 5 inferior a 0,2. 0,2 é 2 décimos, depois se vocês quiserem passar isto para fração, vai ajudar. Eu só vou aqui verificar se é mesmo 3 menos, é 2, então, estão a ver? 2 menos 5N. Não sei para esquecer dos números. Ok, então e agora vou reduzir ao mesmo denominador, não é? Reduzindo ao mesmo denominador, portanto isto fica 2 menos 5N mais 5, N mais 7. Vou ver o que é que sai daqui. Pode ser alguma coisa de jeito, não é? Sobre N mais 7. Inferior a 2 décimos. Vamos ter ali 2 décimos. E, portanto, agora fica então, fazendo aqui as conticas, módulo de... Não se atrapalhem com o módulo 2 menos 5N. Às vezes tem tendência a atrapalhar-se com o módulo, mas o módulo é uma coisa que é relativamente fácil de contornar. Ora bem, 5 vezes 7, 35, não é? Sobre N mais 7, inferior, ora 2 décimos é 1/5. Ora bem, novamente, se as contas estiverem bem feitas, este tipo de coisas cancelam sempre. Já agora este 5 aqui está, neste caso menos 5 é o limite também. Tem a ver com se menos 5 é o limite da sucessão, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sucessão têm de estar a menos de 2 décimas. Aliás, qualquer que seja o delta que aqui esteja, por mais pequeno que seja, a partir de uma certa ordem, a distância de todos os termos da sucessão a menos 5 tem que ser inferior a delta. Tá? Isso é a definição de limite que eu não vou falar aqui, não porque não seja importante, mas porque em contexto de exame não costuma sair, não me lembro de alguma vez ter saído, porque eu acho que neste momento, nesta altura, não vale a pena estarmos neste caso, eu vou usar aqui uma palavra que pode ser mal interpretada, a perder algum tempo com isso, também, com a definição do limite. Não vou fazer. Portanto, mas isto tem que se verificar sempre a partir de uma certa ordem, porque o limite é menos 5. Portanto, a partir de uma certa ordem, a distância, isto que está aqui é a mesma coisa que dizer a distância de os termos da sucessão a menos 5, que é o limite, tem que ser menor
do que 0,2. Isto tem de acontecer de certeza, a partir de uma certa ordem, porque o limite é menos 5, mas isto era verdade para qualquer delta maior do que 0. Se vocês metessem aqui um 0,001, a partir de uma certa altura, todos os termos da sucessão estavam a menos de 1 milésima do menos 5. Está bem? Mas este caso, ok. Vamos fazer aqui as contas. Portanto, o que nós temos aqui é, então, módulo de 35 sobre n mais 7 inferior a 1/5. Bom. Professor, acho que é 37. 37. É 37. Ei, não sei fazer contas, pá. Ok. Está bonito isto hoje. Estou muito roubo porque eu não sei fazer contas. Estou tramado com isto. Ora bem. Este número que está aqui, né, 37 sobre n mais 7, é maior do que 0 para todo o n natural. E nós sabemos que o módulo de qualquer coisa, não me interessa o quê, é essa coisa se o x for maior ou igual a 0 e é o seu simétrico se for inferior a 0. Ora, como isto é sempre positivo para todo o n, portanto, isto que está aqui, não é? Isto que está aqui, que eu vou tentar escrever aqui, isto que está aqui, é igual a 37 sobre n mais 7. Certo? Porquê? Porque é sempre positivo. Então, já está feito. Isto fica assim. Fica 37 sobre n mais 7. Eu vou tentar aqui abrir aqui um bocadinho de espaço. Ok? Sobre n mais 7. Inferior a 1/5. E agora posso fazer o produto cruzado. E posso fazer o produto cruzado por uma razão muito simples. O n mais 7 é sempre positivo. Portanto, se é sempre positivo, este sinal nunca se altera. Portanto, isto fica aqui 37 vezes 5 menor do que n mais 7. Certo? E, portanto, 37 vezes 5, vou fazer aqui 37 vezes 5, dá 185. 185 menor do que n mais 7. Eu vou meter aqui já o menos 7 menor do que n, ou seja, dá n maior do que 185 menos 7, que dá 178. Ok. Portanto, os termos a partir da ordem 179, todos os termos da sucessão estão a menos de 0,2 do menos 5. Certo? A partir da ordem, ou seja, para n maior ou igual, não é, a 179, os termos de o n satisfazem a condição. Portanto, quantos são aqueles que não satisfazem? Serão todos os que têm ordem inferior ou igual a 170 e 78, ou seja, são 170 e 78 termos, ou seja, 178 termos não satisfazem. Se quiserem, é do 1, o 2 até ao 178. Pronto, está feito. Portanto, 178 termos não satisfazem esta condição. Bem? Bom, o B, este está feito. Vamos então para o B. O B pede para quantos termos, o número de termos que estão naquele intervalo. Ou seja, eu quero saber quantos são os termos que pertencem ao intervalo. Um bocadinho mais abaixo. O N, portanto, os termos que estão no intervalo. Reparem que isto são números reais, não é? O N é um número real para todo o N, que pertencem ali, menos 1, menos 4 até menos 1 meio. Assim. Ok?
Menos 4 até menos 1 meio. Então, mas dizer isto é a mesma coisa que dizer que a sucessão está entre menos 4, não é? E menos 1 meio. Ok. Vamos fazer contas. Isto agora é só fazer contas, não é? Certo? Ora, menos 4, menor ou igual a 2 menos 5n. E aqui fica n mais 7, menor do que menos 1 meio. Ok. Então dizer que a sucessão está entre isto e isto é dizer que é menor do que menos 1 meio e maior do que menos 4. É o que vamos fazer. Então eu posso escrever isto de uma outra maneira, não é? Ou seja, 2 menos 5n sobre n mais 7 tem que ser inferior a menos 1 meio e 2 menos 5n sobre n mais 7 tem que ser maior ou igual a menos 4. E o que eu vou fazer aqui outra vez é o produto cruzado. Ou seja, eu vou multiplicar este por 2 e menos 1 por este. Aqui este por 1, que não está cá, não é sobre 1, fica 2 menos 5n e ali por n mais 7. E posso fazê-lo novamente por n mais 7 é maior do que 0, não é? Para todo o n natural. Portanto, não altera sinais nenhums. Portanto, eu posso escrever isto aqui como 2 menos 5n menor do que menos n mais 7 e aqui fica 2 menos 5n maior ou igual a menos 4 n mais 7, que dá então, como é que isto fica? Ora, 2 vezes 2 dá 4, menos 10n inferior a menos n menos 7 e aqui fica 2 menos 5n maior ou igual a menos 4n menos 28, ou seja, aqui fica menos 10n mais n dá menos 9n, menor do que menos 7, menos 4 dá menos 11 e menos 5n mais 4n dá menos n, maior ou igual a menos 28 menos 2 dá menos 30, ou seja, n maior do que 11 nonos, não é? Cuidado com os sinais trocam, e n menor ou igual a 30. Ou seja, o n tem de estar entre, não é? 11 nonos e 30. Certo? São todos os termos que estão, cujas ordens estejam entre 11 nonos. Ora, 11 a dividir por 9 é ligeiramente maior do que 1. Não é? Nós fomos a fazer aqui a conta, dá 1,111, não é? Opa! O que é que se passa aqui? 1,2222, assim é que é. Dá ligeiramente maior do que este número que está aqui. 1,2, não é aproximadamente igual, é mesmo igual. A 1, assim, não é? E este é 30. Portanto, quais são os termos? O 2, não é? O 2, o 3, o 4, até o 30. Reparem que ali está menor ou igual. Portanto, os termos da sucessão pertencentes a menos 4 menos 1 meio são o 2, o 3 até o 30. Ou seja, quantos termos é que são? Cuidado, normalmente tem a tendência para fazer, olha, 30 menos 2, 28, mas não são 28, são 29, porque o 2 começa logo como o primeiro, está bem? Portanto, ou seja, se quiserem 30 menos 2, mais um termo, 29 termos, está bem? Se quiserem contar pelas mãos, podem contar o 2. O 2 é logo o primeiro, não é? Ora, 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é? Tem que ter cuidado a fazer essas continhas todas, também. Se quiserem listá-los todos, para terem mesmo a certeza, também podem listá-los todos. O 2, o 3, aqui é relativamente fácil. O 4, aqui o 5, não é? Se quiserem. Nem é preciso listá-los todos. Se listem 10 e depois vem logo. O 8 era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 9, o 10 e o 11. Estão a ver? Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até ao 11 são 10, não é? E depois fizerem aqui o 12 até o 21, não é? São outros 10, não é? E depois tem o 22, o 23, se quiserem listá-los também. O 24, o 25, não é? Até ao 30. O 30 está aqui assim, não é? Portanto, é 30 menos 1, se quiser. Portanto, 29 termos, não é? Pronto. Mas tem que ter sempre a noção que o número de termos, muito importante para as progressões aritméticas e geométricas, também. O número de termos entre o P e o N é N menos P mais 1. Se quiserem, o N menos P é o número de, entre aspas, espaços entre eles, está bem? Tem que ter sempre isto em atenção. Ok. A aula já tem 57 minutos, quase uma hora. Eu não vou ter tempo de fazer estes dois em tempo útil, portanto, vamos passar estes para a terceira sessão. Tá bem? E continuamos na terceira sessão a resolver este e vamos resolver mais alguns na terceira sessão. Então, ficamos por aqui e voltamos já para a terceira sessão. Até já!